Irmãos queridos, boa noite. Desejo que Deus abençoe a todos e saúdo a todos que estão conosco online, onde quer que estejam, desejando que a boa mão do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um. Uma alegria para mim, um privilégio poder ser usado nessa noite pelo Senhor para abençoar a mim mesmo com a palavra de Deus e a todos quantos estão ligados conosco. Eu leio Hebreus 11, de 24 a 29. Em Hebreus nós temos a galeria dos heróis da fé do Velho Testamento. E nessa galeria está a pessoa de Moisés, o profeta Moisés. E diz o seguinte o texto, Hebreus 11, de 25 a 29. Aliás, de 24 a 29. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Irmãos, que Deus aplique às nossas vidas a sua palavra. Temos aqui um ótimo resumo da vida e do ministério do profeta Moisés. O resumo vai até a saída definitiva do povo do Egito. A partir do verso 30, quem está em ação aqui já é o sucessor de Moisés, o profeta Josué. Irmãos, Moisés tinha uma intimidade extraordinária com Deus. Era admirável a comunhão dele com Deus. Moisés relutou muito em atender ao chamado de Deus para o ministério profético. Ele tinha as suas dificuldades, mas Deus insistiu com ele porque sabia que poderia usá-lo como realmente usou. Moisés se mostrava tão debilitado, tão incapaz, tão fraco, e o seu irmão Arão acabou indo com ele, mas Arão era submisso a ele. Ele era uma espécie de Deus para Arão, e Arão o seu profeta. Ele falava com Arão, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o povo. No final, Moisés não precisou mais de Arão para falar ao povo, ele falava devidamente ao povo. Mas ele relutou muitíssimo em atender ao chamado de Deus. Moisés era homem como qualquer outro homem, como nós, e eu fico feliz por isso, em ver que ele tinha tanta intimidade com Deus e saber que era homem como nós, e que se ele tinha, nós também podemos ter, e realmente nós temos a nossa comunhão com Deus, nós temos a nossa intimidade com Deus, mas precisamos aprofundar essa intimidade, essa comunhão que nós temos com Deus. Talvez não chegaremos a ser como Moisés, mas nós podemos, sem dúvida, aprofundar a nossa intimidade com
o nosso Deus, através da palavra dele, a Bíblia, através da oração e, é claro, através também da integração, realizando a vontade de Deus, a obra de Deus, através da igreja, como fazia Moisés, não através da igreja propriamente, mas executando, obedecendo às ordens que Deus lhe dava e cumprindo todos os propósitos estabelecidos por Deus para a sua vida e para a vida do seu povo. Moisés, então, como nós, irmãos, tinha seus pontos fortes, tinha também os seus pontos fracos. Quem não os tem? Todos nós temos os nossos pontos fortes, e a gente precisa, irmãos, fortalecer esses pontos fortes. Quando fortalecemos os pontos fortes de nossa personalidade, fortalecemos automaticamente os nossos pontos fracos. Quando fortalecemos nossos pontos fortes, nós estamos atentos aos nossos pontos fracos. E ninguém será tentado nos seus pontos fortes, e sim nos seus pontos fracos, na sua fragilidade, nas suas fraquezas. Moisés tinha como pontos fortes uma sólida educação, uma formação acadêmica. Moisés conhecia toda a história do Egito, ele foi educado no palácio como filho da filha do faraó. Ele foi treinado no deserto, 40 anos ele ficou no palácio, no Egito. Os 40 anos seguintes, ele foi para o deserto, e lá ele recebeu treinamento no deserto. Ele sabia viver, tanto no palácio quanto no deserto. Um homem preparado para as lutas da vida. E ele acabou voltando para o Egito por ordem de Deus, para fazer a obra de Deus, para liderar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus que era cativo no Egito. E ele ficou então mais 40 anos no deserto. No deserto ele encerrou a sua vida, porque ele morreu no deserto sem chegar à terra prometida, a Canaã. Mas o povo de Deus chegou a Canaã. Moisés não teve o privilégio de chegar. Arão também não. Josué liderou o povo e colocou o povo na terra prometida que Deus havia prometido aos ancestrais do seu povo, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés viveu 120 anos, e pelo que se percebe, ele se sentia já bem cansado. Moisés foi o maior líder do seu povo, e Deus o usou para o êxodo, para tirar o seu povo da escravidão egípcia. Irmãos, a gente precisa conhecer Deus, não é? Nós precisamos ter a ideia certa, mais aproximada possível de quem seja Deus, de como Deus é. Perceba que esse povo foi parar no Egito. Deus o mandou para lá e disse que ele seria escravo no Egito por 430 anos. E Deus tomou a iniciativa de tirar de lá o seu povo. Ele tomou a iniciativa de mandar para lá o povo, através de Jacó e seus filhos, e depois ele tomou a iniciativa para libertar o povo do cativeiro egípcio. O povo era forte, saudável, crescia muito, e o faraó, o governo do Egito, temia que um povo tão grande, tão forte, se insurgisse contra o governo, contra Faraó, e tomasse o governo, o reino. Irmãos, mas o povo não estava ali para isso.
E o faraó começou a explorar, a escravizar o povo, para enfraquecer o povo, mas o povo só crescia. O povo só crescia, porque era assim. Deus já havia dito que esse povo seria grande, que a geração de Abraão seria incontável. Irmãos, Moisés então foi profeta, foi legislador. Quantas leis, toda lei que regulava a vida do povo foi feita por Moisés sob a direção de Deus. E ele foi o autor dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. Pontos fortes da vida e da personalidade de Moisés. Irmãos, eu não digo infelizmente, já pensei assim, mas de forma alguma eu vou dizer que infelizmente Moisés não entrou na terra prometida, a Canaã. Ele não entrou ali com o seu povo. E isso é algo que alguém enumera como fraqueza na vida dele. Ele não entrou na terra prometida por desobediência a Deus. Interessante, hein? A vida toda, uma vida toda de obediência, de dedicação a Deus, e apenas num episódio em que ele realmente não obedeceu a Deus, ele deixou de entrar na terra prometida por desobediência a Deus. Irmãos, por 2 vezes o povo sem água, Moisés clamava a Deus e Deus providenciava a água. Em 2 vezes a água foi tirada da rocha. Incrível, tirada da rocha. Na primeira vez, Moisés deveria falar à rocha, e ele falou. Deus mandou que ele falasse à rocha, e a rocha produziria como produziu água. Numa segunda vez, quando precisou fazer a mesma coisa, ao invés de falar, de ferir a rocha, ele deveria falar à rocha, e a rocha produziria água. E nessa segunda vez, ao invés de falar, ele feriu a rocha. Estava lendo o texto, e é impressionante como Deus age. Deus mandou que ele falasse à rocha, e Deus estava ali perto, olhando, vendo. Deus estava em cima da rocha. Eu fico pensando no nosso ministério, como crentes em Jesus, fazendo a obra de Deus, não é? E Deus vendo, nos observando. Ele está atento, irmãos, à maneira como nós nos comportamos, à maneira como nós fazemos a sua obra. E precisamos fazer com obediência a Ele, à sua vontade e com base na sua palavra. Então, em razão, irmãos, dessa desobediência, Moisés não entrou na terra prometida com o povo, mas Deus o levou para a glória. Eu acho que ele recebeu de Deus a melhor coisa que ele poderia receber. Foi muito melhor partir para a glória, para estar com Deus, do que continuar com o povo na terra, ali caminhando pelo deserto e viver na terra prometida. Ele foi premiado por Deus ao partir para a eternidade, ao morrer antes e não chegar na Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Relaciona-se também como ponto fraco na vida, na personalidade de Moisés, o fato dele nem sempre reconhecer e usar os talentos dos outros. Me lembro de Moisés em pé o dia inteiro, julgando as questões do povo, muitas questões fáceis, questões complicadas,
até que chegou o sogro dele, Jetro, e falou: Moisés, o que é que você está fazendo com o povo? Você não vai aguentar isso, nem o povo também. Escolha líderes e coloca sobre determinado grupo de pessoas, e esses líderes resolverão as questões mais fáceis, e as questões difíceis e complicadas serão levadas a você. Tão gentil, tão educado, o sogro dele, Jetro, que não impôs, disse: se você achar que é e que isso vem de Deus, faz como eu estou falando. E ele fez. Irmãos, ele tinha humildade de receber orientação e corrigir os rumos, como realmente fez. E se não fosse assim, seria muito mais difícil para ele. Irmãos, Moisés viveu no Egito, viveu em Midian como pastor de ovelhas e no deserto do Sinai. Ele era príncipe do Egito, mas abriu mão da sua condição de príncipe. Ele foi pastor de ovelhas em Midian e em seguida terminou a sua vida liderando o povo de Deus por ordem de Deus. Sua família era pequena. Tinha sua irmã Miriam, seu irmão Arão, não consta que tivesse mais irmãos, a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. A comunhão de Moisés com Deus era extraordinária, era maravilhosa, era algo sem igual. Em Deuteronômio 34, nós temos informação sobre essa comunhão de Moisés com Deus. Diz lá, capítulo 34, último capítulo de Deuteronômio, versos 10, 11 e 12, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda mão forte e em todo espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Nunca se levantou algum profeta, como Moisés, com quem Deus falara a queima-roupa, cara a cara, como qualquer um de nós fala com o seu amigo. Irmãos, Moisés anunciou o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, e ele anunciou esse novo profeta, ele chamou Jesus de profeta, anunciou Jesus como alguém parecido com ele. É no capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15, ele diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aí vem o verso 18: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então não houve ninguém como Moisés, mas aqui está alguém que aliás foi maior que Moisés, mas ele é conhecido aqui como alguém igual a Moisés. Tratava-se da pessoa de Jesus. Moisés então aqui anunciava o nascimento do maior de todos os profetas, Jesus, que não é visto como profeta, mas no Velho Testamento ele é divulgado desse modo. Irmãos, e a gente percebe que Jesus confirmou o que Moisés fala aqui. Ele falará o que tiver ouvido de mim, de Deus, não é?
É Deus que está falando aqui, Moisés comunicando ao povo. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E quem não o ouvir vai sofrer as consequências. Irmão, Jesus fala sobre isso em João capítulo 12. João capítulo 12, lá no Novo Testamento, Jesus confirma o que se diz sobre ele aqui, como alguém igual a Moisés, mas é claro que como Deus, como Messias, como ungido de Deus, maior que Moisés. E é no capítulo 12, Jesus mesmo falando. Verso 46, eu sou a luz que vem ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Verso 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Irmãos, exatamente como está aqui na profecia, anunciando o nascimento de Jesus, alguém que seria, não é? Igual a Moisés. Então Jesus confirma que ele era esse profeta que ouviria de Deus e falaria ao povo, assim como foi Moisés, que ouvia de Deus e falava ao povo. O povo deveria ouvir as suas palavras, porque elas vinham de Deus. Irmãos, a intimidade de Moisés com Deus era maravilhosa, extraordinária. Havia momentos em que Moisés parecia ser conselheiro de Deus. A gente sabe que Deus não precisa de conselheiros, né? Paulo fala sobre isso. Quem deu conselhos a ele? Deus não precisa de conselheiros, mas ele troca palavras, irmãos, ideias com aqueles que têm intimidade com ele, como fazia com Moisés. Quando nós falamos com Deus, quando nós ouvimos Deus através da sua palavra, nós estamos trocando ideia com Deus. E pode parecer, não é, como no caso de Moisés aqui, que a gente esteja, digamos, dando conselhos a Deus, mas não é isso de forma alguma, não é? Em Êxodo 32, nós temos Moisés falando com Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Eu estou mostrando a intimidade de Moisés com Deus. Havia momentos que ele parecia ser conselheiro. Que intimidade, como conversavam, como trocavam ideias. Verso 9, 11, 12 e 14. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo obstinado. Deus estava triste com o seu povo. Verso 10, Deus está virado com o seu povo por causa dos seus pecados. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. É Deus falando com Moisés, com relação ao seu povo. E os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus queria terminar com tudo e começar de novo com Moisés. Verso 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te das tuas promessas a Abraão, a Isaque, a Israel, dizendo que multiplicaria a semente deles sobre a terra como as estrelas no céu. Irmãos, e vem o verso 14 e diz lá: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera
que havia de fazer ao seu povo, ouvindo, irmãos, a intercessão de Moisés. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, precisamos falar com Deus assim. Estamos precisando de pessoas no mundo que sejam como Moisés, e nós podemos nos propor a um ministério assim eficiente nas mãos de Deus, não à altura do ministério de Moisés, mas nos assemelhar a Moisés em nossa fidelidade, em nossa dedicação ao nosso Deus. Moisés era um intercessor incansável, um intercessor incansável. E ele nos deixa, irmãos, um legado de oração. Moisés nos deixa um legado de oração e de intercessão extraordinário, que nos leva a louvar a Deus por sua misericórdia, que nos leva a agradecer a Deus por ouvir as nossas orações em favor de outros, que nos leva a confessar nossa falha na intercessão regular pelas necessidades dos outros, e que nos leva a pedir a Deus que nos faça lembrar as pessoas pelas quais Ele deseja que oremos em favor delas regularmente. Moisés estava, irmãos, sempre clamando a Deus em favor de outros. O ministério dele era dificílimo, e ministério nenhum, irmãos, é difícil, por mais simples que seja. Viver a vida cristã, servir a Deus e agradar a Deus neste mundo é algo difícil, e nós precisamos dessa comunhão com Deus, nós precisamos desse legado de intercessão e de oração de que Moisés nos dá exemplo. Ele estava sempre clamando a Deus em favor dos outros. Ele clamou muitas vezes a pedido de Faraó, para que cessassem as pragas. 10 pragas foram enviadas por Deus ao Egito contra Faraó, endurecendo o seu coração e mostrando a ele que havia um Deus que era sobre tudo e sobre todos. E várias vezes Moisés intercedeu a pedido de Faraó para que as pragas cessassem, e elas cessavam quando Moisés intercedia. Cessavam porque já haviam cumprido a finalidade, ou as finalidades para as quais tinham sido enviadas. Eram tão terríveis, tão difíceis, que não precisavam ficar muito tempo para cumprir as suas finalidades. Algumas vezes ele clamou em favor do povo por água no deserto. Aliás, a primeira murmuração do povo contra Moisés e contra Arão, mas Moisés dizia: vocês não murmuram contra mim nem contra Arão, mas é contra Deus. Quem somos nós? A murmuração era contra Deus. E a primeira murmuração que aconteceu quando o povo saiu do Egito e começou a caminhar no deserto foi exatamente relacionada à água. A água era amarga, e Moisés clamou a Deus, e Deus deu orientação a ele e providenciou água potável para o povo imediatamente. Na guerra contra os amalequitas, Moisés segurou o bordão de Deus até o pôr do sol, e o povo venceu a guerra contra os amalequitas. Então Moisés estava sempre clamando a Deus em oração em favor do seu povo. Finalmente, irmãos, eu quero encerrar de modo rápido, falando da travessia do Mar Vermelho, um momento difícil na vida do povo, na vida de Moisés. Esse fato está relatado no capítulo 13 de Êxodo.
e vai o capítulo 14 todo, e o capítulo 15 há um cântico maravilhoso de Moisés entoado pelo povo em gratidão a Deus por terem atravessado o Mar Vermelho. No capítulo 13, verso 17, nós temos Faraó deixando o povo ir. E a narração bíblica mostrando o caminho que Deus escolheu para o povo, dando voltas no deserto e não passando na terra dos filisteus. Verso 19, Moisés toma os ossos de José consigo. Ao sair do Egito, lá estavam os ossos de José. No último capítulo de Gênesis, do primeiro livro, nós temos José pedindo ao povo que levasse os seus ossos quando saíssem do Egito. Irmãos, eu admiro a fé desses homens de Deus do Velho Testamento. Precisamos ter essa fé em Deus, essa confiança em Deus. Precisamos crer em Deus como eles criam. Precisamos crer nas promessas de Deus como eles criam. José sabia que Deus tinha providenciado a ida do povo para o Egito como escravo, em razão de uma grande fome. E José foi para lá por ordem de Deus, amando de Deus também, sofreu muitíssimo, mas foi aprovado como homem de Deus em sua fidelidade a Deus. E antes de ser sepultado, antes de morrer, ele pediu que não deixassem lá os ossos dele. Irmãos, eu admiro, meu irmão, a fidelidade que eles tinham uns para com os outros, a sinceridade de uns para com os outros, como não esqueciam, não é? Poderiam correr o risco de esquecer. José havia pedido tantos anos antes: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. E o verso 19 diz que Moisés pegou os ossos de José consigo. Maravilhoso isso aí, né, irmãos? Me lembro de Raabe. Raabe ajudou os espias que estavam ali em Jericó, e por ter ajudado, ela pediu que quando o povo de Deus destruísse Jericó, salvasse ela e os familiares dela. Eu não sei quanto tempo demorou para que isso acontecesse, mas antes de destruir Jericó, eles foram lá salvar Raabe e todos os seus familiares. Irmãos, extraordinário esse comprometimento deles uns com os outros, esse amor uns com os outros, essa fidelidade que eles tinham uns aos outros. Nós precisamos reeditar isso entre nós. No verso 21, eles saíram do Egito, irmãos. Verso 21 diz: o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. Deus estava com eles, à frente deles, ao dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, uma coluna de fogo, para os alumiar. Eles caminhavam dia e noite pelo deserto, e assim ficaram durante 40 anos. Não precisavam ter ficado tanto tempo, mas os seus pecados, a sua incredulidade, a sua infidelidade ao Senhor, suas murmurações, exigiram que eles acabassem morrendo no deserto, e apenas os seus filhos, uma geração mais nova, caminhasse e chegasse à terra prometida. Verso 22 diz: Deus nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, enquanto caminhavam rumo à terra prometida, é claro. Irmãos, é assim que Deus faz conosco, não é? Nós não podemos caminhar se Deus não estiver conosco, se Ele não for conosco. Precisamos fazer questão da presença do anjo de Deus ao nosso redor, como mensageiro de Deus, para nos abençoar. E não devemos ir a lugares onde Deus não possa estar conosco.
nem podemos exercer atividades em favor das quais possamos orar ao Senhor. Nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos ter a presença dEle conosco todos os dias de nossas vidas. Irmãos, e finalmente eles atravessam o Mar Vermelho. Eles tinham na frente deles o Mar Vermelho. Como atravessaria o mar? E atrás dele o exército inimigo, o exército de Faraó, que decidiu persegui-los e fazê-los voltar ao Egito. E no verso 6 do capítulo 14 de Êxodo está escrito que Faraó aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos. Que grande exército, irmãos, para lutar, para escravizar um povo com armas tão rudimentares, talvez até sem armas. Deus endureceu o coração de Faraó de novo e o fez sair atrás do seu povo para fazê-lo voltar ao Egito, e a situação era muito difícil. No verso 10, o povo de Deus, tendo o Mar Vermelho à sua frente, via se aproximar o exército de Faraó. Irmãos, e o povo ficou desesperado. Eu acho que nós ficaríamos também, não é? E o desespero deles está aqui, irmãos. No verso 11, eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Falta de confiança em Deus, fidelidade ao Senhor, falta de fé, originava a baixa autoestima desse povo, algo que alguém poderia chamar de complexo de vira-lata, não é? E ele dizia: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, tanta incredulidade, viram tantas coisas que Deus fez, mas não eram capazes de confiar em Deus, não eram capazes de se sentirem seguros, nem vendo a presença de Deus através da coluna de nuvem, de fogo, Deus presente com eles, eles eram capazes de confiar em Deus e sentir segurança na caminhada. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo hoje um problema muito sério no mundo. Vamos falar do Brasil, não é? Nós estamos como esse povo, irmãos, caminhando no deserto, rumo à terra prometida, e sendo perseguido pelo exército de Faraó, o exército poderoso do Egito. Eles tinham o mar à sua frente e tinha o exército atrás. Irmãos, Deus tomou todas as providências para salvá-los daqui, para derrotar o exército egípcio. Irmãos, nós estamos vivendo momentos assim, difíceis, de desespero até, como esse povo está vivendo aqui na passagem do Mar Vermelho. A nossa experiência é dramática, como a deles também. Nós temos o coronavírus atrás de nós, irmãos. Nós temos os gestores, os políticos, no nosso meio ainda batendo cabeças. E temos à nossa frente a morte, a corrupção, o desemprego e a falência econômica. Mas nós precisamos ver que Deus está, irmãos. Entre nós e essas dificuldades, Deus está, como estava aqui, ó. Capítulo 14, nós temos aqui, verso 19:
E o anjo de Deus, aquele mesmo que estava com o povo todos os dias caminhando no deserto, começando a caminhar no deserto, né? E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Eles não precisavam de ninguém na frente para conduzi-los. A estrada estava limpa no meio do Mar Vermelho, não é? O mar se abriu numa grande estrada, e devia ser bem larga, porque era muita gente, e eles estavam com todos os seus pertences, todos os seus animais, ovelhas, todo o seu gado. Devia ser uma estrada larga. No verso 20, diz que o anjo ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para o exército egípcio, mas para o povo de Deus a noite era clara como o dia, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Os anjos de Deus atrás, entre o povo, como escudo para o povo, né? Entre o povo e o exército inimigo, não permitir que o exército se aproximasse do povo de Deus que atravessava. Irmãos, e Deus estava ali com o povo, e o povo de Deus começou a caminhar pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Abriu-se uma grande estrada no meio do mar, e as águas pararam de um lado e de outro como num montão, e ficaram ali paradas, irmãos, tempo suficiente para que o povo atravessasse o Mar Vermelho. Tinha que ter muita coragem para fazer, né, irmãos? Deus compreende, Deus sabe como nós somos, não é? Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Mas a gente precisa ser um bocadinho mais forte, né, irmão? Confiar mais em Deus. A gente sabe que Deus está conosco, né? Que Ele nos ama, que Ele vai à nossa frente sempre. E às vezes se posiciona na nossa retaguarda também, para nos defender, não é? Mas a gente fraqueja tanto como esse povo aqui, né? Os egípcios entraram atrás. Coragem, né? Não era comum aquilo. O mar se abrir e eles entrarem atrás do povo de Deus. Coragem dos egípcios, do exército. O exército tem que ter coragem mesmo, né, irmãos? Eles entraram também atrás do povo. E no verso 23 diz: os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Eles não passaram do meio. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoreceu o campo dos egípcios, o exército, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fê-los andar dificultosamente, e os egípcios se sentiram derrotados e disseram: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E aí, irmãos, Deus manda que Moisés estenda a sua mão sobre o mar, a vara que ele tinha na sua mão, e as águas se abriram e o povo passou a pés enxutos, atravessou o mar e acabavam de sair do Egito. E o exército pereceu, porque o povo acabou de atravessar, irmão, o povo de Deus acabou de atravessar. Aquela estrada aberta no mar é para o povo de Deus atravessar, só o povo de Deus, mais ninguém atravessaria. Isso é significativo para nós, não é?
Quem entregar a vida a Jesus, crer em Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus, confiar em Deus, vai fazer parte desse povo de Deus e vai caminhar com o povo de Deus nessa estrada que Ele nos abre em meio às dificuldades do dia a dia e nos dá entrada no céu, na eternidade com o Senhor. O povo acabou de atravessar e o mar se fechou, irmãos, e o exército, aquele exército poderoso, forte, parece que estavam todos ali, eles pereceram no mar, e o povo de Deus viu aqueles homens todos mortos nas areias do mar. Irmãos, eu encerro então dizendo que em meio à dificuldade que nós estamos vivendo, nós precisamos de alguém como Moisés, que nos traga o consolo de Deus. Que bom a gente conhecer Deus, conhecer a sua palavra e saber que Ele está à nossa frente e que às vezes se posiciona também na nossa retaguarda para nos conduzir. E Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Irmãos, então não vamos temer, vamos caminhar. Nada de medo, de insegurança, nada de ansiedade, nada de paralisação. Vamos prosseguir tomando os verdadeiros cuidados, mas sobretudo cuidando, irmãos, da nossa intimidade, da nossa comunhão com o nosso Deus. E como ele diz aqui: aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Irmãos, Deus vai trazer livramento para nós, e o livramento já começa a chegar. As vacinas estão chegando, e há um otimismo enorme, no sentido de que o Brasil venha a ser um grande produtor de vacina, sobretudo começando com essa aí, a vacina contra o coronavírus. Irmãos, vamos confiar em Deus, Deus está conosco. E se nós olharmos direitinho, irmãos, nós vamos ver que é uma estrada aberta à nossa frente e que Deus está nos conduzindo e há de nos abençoar e de nos libertar do medo que nos oprime neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos então, irmãos, aprofundar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, para o nosso próprio bem e para ajudarmos a tantos outros que estão aí morrendo de susto, de medo até, por causa do mal que estamos enfrentando. Vamos nos preparar, irmãos, para que Deus nos abençoe e nos use para abençoar o nosso país e, quem sabe, este mundo que precisa tanto do nosso Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e possa nos usar como usou Moisés. Amém.
Amém, Senhor. Nesse ato, o Senhor ainda derrama bênçãos sobre as nossas vidas, te louvamos. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana na tua presença. Guarda cada um dos teus servos, dê saúde aos enfermos, força, ó Pai, àqueles que estão necessitando de força e ânimo. Dá-nos, ó Pai, aquilo que necessitamos para te servir melhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam, ó Deus, sobre todo o teu povo em toda a terra, sejam sobre a nossa igreja aqui, sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.